Gente, boa tarde. Que Jesus nos abençoe a todos. Vamos para mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje com o capítulo 43, Consultas. Vamos ver primeiro o que diz o Evangelho aqui. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? João capítulo 8, versículo 5. Várias vezes o espírito de má fé cercou o mestre com interrogações, aguardando determinadas respostas pelas quais o ridicularizasse. A palavra dele, porém, era sempre firme, incontestável, cheia de sabor e divino. Referimos-nos ao fato para considerar que semelhantes anotações convidam o discípulo a consultar sempre a sabedoria, o gesto, o exemplo do Mestre Jesus. Olha, aí nós vamos ver que essa passagem é uma das passagens em que tentaram fazer pegadinha com Jesus, né? A mulher adulterou, chegou aquele tanto de homem, né, com as pedras na mão. Todo mundo conhece, eu acho que todo mundo conhece essa passagem. E um deles disse isso aí. Na lei de Moisés, a lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Que dizes? Quer dizer, na lei de Moisés, toda mulher que adulterasse seria apedrejada. Eu não sei se você se recorda que Jesus disse assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, os mais velhos, e continua com o dedo na areia, assim, escrevendo. Então, os mais velhos se retiraram primeiro, depois os mais novos jogando as pedras no chão. Então, tentaram pegar Jesus. Se ele fala que era para apedrejar, ele estava indo contra o que ele pregava, que é a lei do amor. Se ele fala para não apedrejar, era a lei de Moisés que estava deixando de ser cumprida. E eles cumpriram a lei de Moisés. Aí deu neles um checkmate, né? Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu aí que eles não apedrejaram a mulher adúltera. E Jesus perguntou para a mulher, que foi que te fizeram? Nada, né? Então vá e não peques mais, para que depois seja pior. Aí nós vamos ver que tem outras pegadas que fizeram com Jesus, outras pegadinhas, tipo aquela da moeda, né? Mestre, o que diz que nesse imposto, do imposto que a gente paga? Ele falou, me arranja uma moeda. O que você vê desse lado? César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os fariseus, sempre faziam essas pegadinhas com Jesus, tentando surpreendê-lo. Então, essa da mulher adulta foi mais uma. Aí a gente vamos ver aqui que o Emmanuel explicou para a gente, né? Várias vezes o espírito de má fé cercou o mestre com interrogações, aguardando determinadas respostas para as quais o ridicularizasse. Quer dizer, ele ia ficar ridicularizado se ele responde do jeito que ele queria. A palavra dele, porém, era sempre firme, incontestável e cheia de sabor divino. Referimos-nos ao fato para considerar que semelhantes anotações convidam o discípulo a consultar sempre a sabedoria e o gesto e exemplo do mestre. Ou seja, todas as nossas decisões na vida, toda dúvida que a gente tiver no que a gente vai decidir, a gente tem que perguntar assim: como Jesus faria nessa situação? Se você seguir como Jesus faria, tem certeza que não vai errar, né? A gente não erraria nunca, não é isso? Se a gente fizer como essa pergunta antes de tomar qualquer decisão, seria diferente, né? Vamos lá com Emmanuel. Os ensinamentos e atos de Jesus constituem lições espontâneas para todas as questões da vida. O homem costuma gastar grandes patrimônios financeiros nos inquéritos da inteligência. O parecer dos profissionais do direito custa, por vezes, o preço de angustioso sacrifício. Ou seja,
O homem tem tudo na mão, Jesus ensinou tudo, o que é certo, o que é errado, né? Tem uma letra de uma música do Erasmo, né? Erasmo Roberto, que ele fala assim: morro sem entender, porque criaram milhões de leis para se fazerem cumprir os 10 mandamentos. E se você pegar, vai ver que é verdade. Ele fala mesmo, lá, morro sem entender, porque foi que criaram milhões de leis para se fazerem cumprir os 10 mandamentos. Então a pessoa estuda direito, estuda para quê? É só ser direito, não se estudar, direito é direito, né? Jesus, porém, fornece opiniões decisivas e profundas gratuitamente. Tá vendo aí? Basta que a alma procure a oração, o equilíbrio, a quietude, começa a falar-lhe-á na boa nova da redenção. Frequentemente surgem casos inesperados, problemas e soluções difíceis. Pois é. Inesperadamente surgem na nossa vida problemas inesperados, problemas de solução difíceis, porque nós mesmos procuramos, com a nossa teimosia, com a nossa rebeldia, ainda somos espíritos falhos, ainda somos espíritos rebeldes, ainda não conseguimos, né? E não é fácil mesmo, né? Não conseguimos seguir o manual que Jesus deixou para a gente, o manual da felicidade, que é o Evangelho, né? E a gente vai aí, cada dia colecionando problemas, dificuldades, soluções, né? Problemas sem soluções. Meu pai falava que todo problema tem uma solução, né? E tudo tem jeito, a única coisa que não tem jeito é para a morte, dizia isso, né? Naquela época falava morte, hoje a gente fala desencarnação, né? Não ignore o homem que os costumes e as tradições mandam resolver de certo modo. No entanto, é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte no santuário do coração. Essa pergunta tem que ser feita no nosso íntimo, né? Bem lá no fundo da nossa consciência. Tu, porém, mestre, o que dizes a isto? Ou seja, tu, porém, Jesus, o que farias nesse caso, nessa situação que eu me encontro? Como resolveria isso? Se a gente fizesse essa pergunta do fundo da nossa alma, do fundo do nosso coração, do fundo da nossa consciência, né? A resposta não se fará esperar como divina luz no grande silêncio. É muito bacana a gente perceber que Jesus ajuda a gente, nos ensina através da gente, né? Ele nos ensina através de nós mesmos, através das nossas indagações, das nossas dúvidas, das nossas desesperanças, ou das nossas esperanças, né? Essa mensagem de Emmanuel, inspirada na passagem da mulher adulta, em que o mestre a libertou, mas ela mostrando que não pecasse mais, nos leva à reflexão que podemos fazer tudo sobre a nossa escolha de postura diante de situações adversas e às vezes sofredoras, em que nos vemos diante da necessidade de perdoar, compreender o estado evolutivo do outro ser indulgente, e etc, né? Ou seja, é a nossa dificuldade, a dificuldade que nós ainda temos de perdoar as pessoas. Por isso que Jesus disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Refiro-me à escolha da porta estreita, que nada mais é a única porta que todo cristão deve escolher, por ser ela representativa do Mestre. Ele nos diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. João capítulo 10, versículo 9. A porta estreita é a porta escolhida por Jesus, porque a porta larga é a porta do egoísmo, da avareza, da ambição, de tudo, todos os erros, né? E a gente não sempre procura a porta larga. E a gente tem que aprender isso. Jesus nos ensinou isso há 2000 anos, mais de 2000 anos, e nós ainda estamos aí apanhando com isso, né? Os espíritos superiores, em consonância com o Mestre, nos afirmam que
O modelo para todo homem da terra é Jesus. O livro dos Espíritos, questão 665, e Emmanuel nos assevera que não nos esqueçamos de que Jesus que é a única porta verdadeira e verdadeira libertação. Em caminho, verdade e vida. É aquilo que nós estamos estudando, na porta divina. É caminho, verdade e vida, que é o nosso livro de estudo, né? Desse modo, é muito oportuna a finalização da mensagem de Emmanuel aqui refletida, quando nos aconselha a indagar no íntimo de nossas consciências, a nos deparar em situação de decisão sobre a melhor forma de responder uma problemática que o mestre faria em nossa situação. É como eu disse lá em cima, a gente tem que pôr essa situação na nossa mão mesmo, mas perguntando como Jesus resolveria, né? É a melhor forma de responder uma problemática que o mestre faria em nossa situação. Que tenhamos a coragem, da fé para fazer essa indagação e que possamos optar pelo ensinamento de Jesus. Sempre, sempre optar pelo ensinamento de Jesus. Tá? Que Ele nos abençoe, nos ampare, mas dessa vez aqui vamos terminando mais um capítulo, né? O 43. Que Jesus nos abençoe a todos, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus, um forte abraço e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. É preciso que a gente reflita bastante sobre escolhas, porque a vida é feita de escolhas. Eu tenho uma mensagem que diz assim: a vida não é feita de escolha, a vida é feita de renúncia. Aí eu falei assim, mas a renúncia já é uma escolha. Renunciar ou não renunciar é escolha. Que Jesus nos abençoe a todos, fiquem com Deus, até a próxima vez. Até lá, até a próximo capítulo, 44. Forte abraço.